Bem, quando nós falamos da história republicana do Brasil, alguns historiadores costumam dividi-la em 5 partes. A Primeira República, a Era Vargas ou a República Nova, a República Liberal Democrática, a ditadura militar e a Nova República, que é a que nós vivemos atualmente. A Primeira República ocorreu entre 1889 e 1930. A Era Vargas ou a República Nova ocorreu entre 1930 a 1945. A República Liberal Democrática ocorreu entre 1946 e 1964. A ditadura militar ocorreu entre 1964 a 1985. A Nova República ocorreu de 1985 até os dias atuais. A Primeira República, que é o que nós iremos falar, ela é dividida em 2 etapas. A República da Espada, que nós iremos nos aprofundar, e a República Oligárquica. Os primeiros governos republicanos revelaram a força política de 2 grupos que tiveram participação na queda da monarquia, que foram os militares e os cafeicultores paulistas. Pode-se ver explicitamente a repressão dos militares contra a sociedade. Naquela época, os cafeicultores procuraram se aproveitar da queda monárquica para adquirir poder. Os 5 primeiros anos foram de instabilidades. Grupos políticos formados por republicanos radicais de classe média ficaram insatisfeitos com os rumos que o novo regime estava tomando. A Marinha brasileira tinha forte base monarquista. Os próprios monarquistas conspiravam contra o governo republicano. O controle do governo ficou nas mãos dos militares do Exército, responsável pela consolidação da República. Com a derrubada da monarquia, formou-se um governo provisório, chefiado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, e juntamente com o Ministério. O governo provisório adotou medidas para eliminar as estruturas monárquicas, como a expulsão da família real do Brasil, o fim da subordinação da Igreja Católica ao Estado, o reconhecimento da liberdade religiosa no país, a grande naturalização, a adoção do registro civil e do casamento civil e a instituição de uma bandeira republicana, a nossa primeira bandeira. O regime político adotado e a República Federativa, com a transformação das antigas províncias em estados, formados os Estados Unidos do Brasil. Este símbolo representa a República Federativa do Brasil, que foi proclamada dia 15 de novembro de 1889, e este brasão é utilizado até hoje. Foi concedida maior autonomia para as unidades federais e o governo federal reconhecia o direito de cada estado ter suas próprias leis, desde que coerentes com o texto constitucional. Constituíram as Assembleias Legislativas Estaduais. Durante a Primeira República, o Estado brasileiro não se preocupou em promover políticas sociais. O encilhamento foi de 1890 a 1892. Foi a crise financeira provocada pela política industrialista e pela alta emissão monetária do ministro da Fazenda Rui Barbosa. A grande especulação no mercado de ações e o aparecimento de empresas fantasmas na Bolsa de Valores provocaram a falência de empresas, inflação e recessão econômica. A Constituição de 1891 considerava eleitores todos os homens acima de 21 anos, exceto o voto era direto, mas não secreto. Se a gente for fazer uma comparação com antigamente, por mais que tenha muitas pessoas excluídas da população, mesmo assim os números de eleitores ainda eram bem grandes. A proclamação da República resultou de uma aliança entre os partidos republicanos e os militares. O grupo civil defendia o federalismo pleno, enquanto os militares eram a favor do fortalecimento do poder central. A cisão ficou evidenciada na eleição indireta do primeiro presidente. Foram lançadas 2 chapas, lideradas por Deodoro da Fonseca.
A outra tinha como candidato presidente Cafeicultor Prudente de Moraes. O vice-presidente era o Marechal Floriano Peixoto. A Marinha rebelou-se e ameaçou bombardear a cidade do Rio de Janeiro. Ficou conhecido como a primeira revolta da Armada. Diante da Guerra Civil, que se desenhava, Deodoro renunciou e o cargo foi ocupado pelo vice-presidente Floriano Peixoto. De acordo com a Constituição de 1891, o vice-presidente deveria assumir e convocar novas eleições. Com o apoio de setores militares e dos mais importantes partidos políticos do país, Floriano reagiu com firmeza às ações dos opositores. Depois que 13 generais do Exército lançaram uma carta-manifesto exigindo a convocação de eleições, o presidente afastou-os das Forças Armadas. Em setembro de 1893, eclodiu a segunda revolta da Armada. Os revoltosos ameaçavam bombardear a capital se o presidente não convocasse eleições presidenciais. Sob o comando do próprio presidente, a revolta foi sufocada por tropas do Exército. Ainda em 1893, também estourou no Rio Grande do Sul um conflito entre os Pica-Paus, que era o Partido Republicano Gaúcho, e os Maragatos, que era o Partido Federalista. Os Pica-Paus e os Maragatos combateram na Revolução Federalista, que causou morte de aproximadamente 12 mil pessoas. Entre os 12 presidentes da Primeira República, 8 foram maçons. Além de expulsar a família real do Brasil, o governo provisório tirou de seus cargos os então presidentes das províncias que passaram a ser chamados de estados. O governo provisório sofreu grande pressão das oligarquias, as grandes famílias que dominavam as terras do Brasil. A República da Espada durou só 5 anos, de 1889 a 1894. Foi a época em que o Brasil foi governado exclusivamente por militares. Por isso, teve um caráter centralizador e autoritário. Por isso, o nome Espada. O Brasil entrou em crise financeira, conhecida como encilhamento, após a reforma econômica comandada pelo ministro da Fazenda Rui Barbosa, que tinha por objetivo o incentivo à industrialização e se baseou na liberação de créditos bancários, garantida pelas emissões de moeda destinadas ao financiamento de projetos industriais. Além da crise financeira, Deodoro era bem autoritário e não agradava os políticos do Congresso Nacional. A implantação da República no Brasil em 15 de novembro de 1889 não teve caráter popular, pois não foi fruto de um processo revolucionário, com participação ativa da população e também não ampliou a representação política no país. Bem, quando a gente vai analisar uma época assim que já passou, principalmente um momento de transição, como era saindo da queda da monarquia, entrando na Primeira República, é um momento assim de novas regras, novas estratégias políticas. A gente pode notar muitos pontos positivos e muitos pontos negativos. Um dos pontos positivos é que o Brasil teve uma liberdade a mais, porque antes ele sempre foi liderado por portugueses. Mesmo quando ele teve um líder brasileiro, ainda assim era manipulado pelos portugueses. Outra coisa que a gente pode destacar, que fica no meio termo entre um ponto positivo e um ponto negativo, era sobre a sociedade, porque eles ficaram insatisfeitos com o que estava tendo, por não estar acostumado com as novas regras, novas estratégias, saindo desse momento monárquico, mas também eles meio que aceitaram pelas vantagens que estavam tendo. Outra coisa que a gente pode destacar como ponto positivo é a divisão do poder, porque antes era um poder centralizado, agora já tem um poder dividido entre legislativo, executivo e judiciário, que antes não tinha. Já em pontos negativos, a gente pode destacar algumas revoltas, como a gente já falou, o encilhamento. O encilhamento foi uma grande corrupção, porque eles estavam com intenção de trazer industrialização para o Brasil e
só desviaram verbas usando essa desculpa, criando empresas fantasma, em coisas que a gente vê atualmente. E fora outras revoltas, a primeira revolta da Armada, a segunda revolta da Armada, a revolta federalista, entre outras. Safe in the Savior's hands. You were more than my words could say.